O desemprego aumentou no país no último trimestre, encerrado em fevereiro. Segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, pelo menos 8,5 milhões de brasileiros estão em busca de trabalho. A taxa de 7,8% de desempregados é a maior desde agosto do ano passado. A quantidade de pessoas sem trabalho com carteira assinada teve uma alta de 4,1% na comparação trimestral, o que equivale a mais 332 mil pessoas buscando uma ocupação. Nessa quarta-feira, durante a apresentação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, culpou o Banco Central por parte dos empregos projetados para o ano passado não terem sido gerados. Para o ministro de Lula, o jeito escolhido pela autoridade monetária para gerir a inflação é, abre aspas, burro. Não estou nem criticando o Banco Central, só estou alertando que eles têm que olhar melhor, né? Estudar mais. Está faltando estudar um pouco fundamentos da economia. Existem duas maneiras de controlar a inflação, como eu já disse. Uma forma é restringir. É aumento de juros, é corte de crédito. Isso aqui, você controla a inflação, sim, mas é a forma burra de fazer. É isso mesmo? Está chamando Roberto Campos Neto, de autoridade monetária do Banco Central, de burro. Bom, ainda bem que temos um economista e Carlo Cauti, repórter especial de economia, para fazer os comentários aqui. Começamos com você, Carlo Cauti. Tem primeiro. Tem uma segunda parte. A gente vai providenciar, porque ele tenta explicar a inflação e só piora. Ele dá a solução de como controlar a inflação. E só piora. A gente vai resgatar a pior, porque vale apresentar a íntegra, apesar de confusa, Carlo Cauti. Pois é, eu estou um pouco acuado, né? Aí é vocês que precisam fazer aí o esclarecimento para quem nos acompanha. Eu, francamente, estou um pouco acuado de fazer esse comentário aqui. Vai que eu recebo chamada de burro também pelo ministro, aí fica feio, né? Mas vamos lá. O ministro deu uma Dilmês aí, e evidentemente o governo Lula cada vez mais é um governo Dilma 3. Porque, bom, vamos só contextualizar, né? O ministro Luiz Marinho, formado na União Bandeirantes de Ensino, chamou de burro o presidente do Banco Central, que é formado em economia na Universidade da Califórnia, tem mestrado, doutorado, se não me engano, pós-graduação, enfim, tudo bem, só para a gente contextualizar a coisa. Mas, enfim, basicamente ele disse que o presidente do Banco Central não sabe o que está fazendo. Eu só vou me limitar a lembrar para o ministro Luiz Marinho que o presidente Roberto Campos Neto já ganhou vários prêmios como o melhor presidente do Banco Central do mundo. E esse prêmio foi dado por economistas do mundo inteiro que encontraram no presidente do Banco Central e também no Banco Central, que acabou de ganhar esse ano o título de melhor Banco Central do mundo, exemplos de condução monetária exemplar. Agora, as opções são duas. Ou todos os economistas que elegeram o Roberto Campos Neto e o Banco Central brasileiro são todos também da espécie equina, todos burros também, ou evidentemente o ministro Luiz Marinho não sabe o que está falando e perdeu a ocasião para evitar de passar vergonha a nível mundial. Esse é o ministro que deveria cuidar do emprego do Brasil e temos desemprego que está subindo e esse é o cara. E aí eu vou aproveitar, Paula, para mostrar uma coisa. Quando os gringos, quando os estrangeiros assistem o Luiz Marinho falando, eles pegam ou colocam a mão no coldre ou eles vão embora do Brasil. Porque esse é o ministro que temos. E aí Binha, mostra os gráficos. Eu estava dando uma olhada nos gráficos que o professor Alexandre Cabral, esse sim, foi meu professor no mestrado de finanças, e ele mostrou no Twitter dele esses gráficos, ele fica olhando os gráficos dos leilões dos títulos do Tesouro Nacional, ou seja, a dívida pública brasileira, quanto que é a demanda, que especialmente vem dos gringos, e quanto que são os juros que os gringos pretendem para emprestar dinheiro ao Brasil. Adivinha só, nos últimos dias fizemos 2 leilões de títulos do Tesouro Nacional. O volume, ou seja, a demanda foi a menor, a pior demanda dos últimos anos e os juros pedidos foram altíssimos, foram muito mais altos do que no passado. Ou seja, os gringos querem mais dinheiro para emprestar os seus recursos ao Brasil e estão com medo de dar dinheiro para o governo brasileiro. Evidentemente, eles ouviram Luiz Marinho falando, ouviram Lula falando, ouviram o ministro Haddad também falando, viram o que está acontecendo na intervenção nas empresas estatais e privadas e pensam 200 vezes antes de deixar o seu
seu dinheiro no Brasil. O problema do Luiz Marinho não é que ele passa vergonha em cadeia nacional, o problema é que ele prejudica a nossa vida, porque teremos menos capital estrangeiro no Brasil para transformar esse país num país mais próspero. Então, Luiz Marinho, quando ele fala, não só passa vergonha, mas acaba prejudicando o Brasil como um todo. Consta, temos 2 pontos aqui. Primeiro, eu queria te ouvir aqui você atribui, que a gente pode atribuir essa taxa de desemprego, então, que subiu para 7,8% nesse último trimestre, aí, contado até fevereiro, e depois a explicação aí de Luiz Marinho para tentar conter a inflação. A gente está tentando resgatar o vídeo na íntegra, porque realmente o restante da explicação é demasiado confuso aqui, vale a pena. Mas eu lembro bem da fala e posso sintetizar. Bom, a culpa do desemprego em alta é uma só, Luiz. Pode ser o Luiz Inácio ou pode ser o Luiz Marinho. Né? São ambos, né, os responsáveis. Veja, num ambiente que já tem Estado demais, hipertrofia estatal, regulamentação demais no mercado de trabalho, portanto, muita informalidade e também desemprego, o que o governo Lula faz? Declara guerra aos aplicativos de transporte, aquela turma que faz um bico, que encontra um trabalho mais flexível como entregador, declara guerra a eles, a ponto dos próprios trabalhadores falarem, pelo amor de Deus, não tente nos ajudar, né? Não venha regulamentar esse mercado, porque isso vai ser pior para a gente, não venha trazer a CLT para cá, porque isso vai significar desemprego. Então, é essa a mentalidade sindicalista, obsoleta, de que o patrão é um explorador e o trabalhador precisa do Estado e do sindicato para protegê-lo. Essa é a mentalidade desse ministério, desse governo, do próprio presidente e do ministro. A fala do ministro para explicar a inflação é um negócio horroroso, mas o resumo da obra é o seguinte: ora bolas, a forma inteligente de lidar com isso é quando tem uma pressão na demanda, você aumenta a oferta. E aí, se você aumentar a oferta, vai gerar mais emprego e aí as pessoas vão poder consumir mais. Então, eles descobriram lá na Unicamp, em algum lugar desses, o moto perpétuo de crescimento. O próprio presidente Lula já tinha dito isso no passado. Falou assim, poxa, se você estimular a demanda, vai gerar oferta e aí vai poder empregar mais gente, que vai, por sua vez, consumir mais e vai gerar crescimento. É tão simples que a gente se pergunta, o que aconteceu com o Zimbábue? O que aconteceu com a Argentina lulista? O que aconteceu com a Venezuela? O que aconteceu com todos os países que seguiram essa receita brilhante, genial, de gente como Luiz Marinho? Né? Ô, Paula, eu não tenho nenhum problema com a ignorância das pessoas. Eu sou ignorante em várias áreas. Se alguém quiser me fazer perguntas sobre física quântica, eu vou baixar a cabeça, vou fazer mais perguntas do que qualquer coisa e vai ter até alguma dificuldade de eu entender as respostas. Né? Um troço cabeludo, difícil. Agora, o problema é a estupidez. Estupidez é a ignorância mais arrogância. Quando a gente vê alguém como Luiz Marinho, com aquela postura, com aquela cara, formado em Direito pela Universidade, o quê? Bandeirante, sei lá o quê, um sindicalista de vida toda, dando pito e chamando de burro alguém como Roberto Campos Neto, aí não estamos mais no campo da ignorância, estamos no campo da estupidez com alguém que tem uma caneta poderosa, que é o que o Caute estava dizendo. Né? Se ele fosse apenas estúpido, vá lá, deixa ele em paz. Ele é um estúpido com muita determinação, com muito empenho para levar sua estupidez a cabo e destruir o nosso país. Caute, achamos o vídeo, diga lá. Só queria complementar, porque o Consta muito bem explicou, só queria lembrar para o nosso público que já tentamos esta receita, deu muito errado. Com a Dilma, não houve aumento da oferta, houve só inflação, tivemos inflação que chegou a 12% ao ano quase, e depois tivemos a pior crise econômica desde 1929. Então, aquilo que o Luiz Marinho está falando, embananando-se em um mês, o Brasil já tentou e deu errado. Agora, a estupidez, de novo, é fazer várias vezes a mesma coisa, achando que o resultado vai ser diferente. Então é isso que eles estão tentando fazer e vão levar o Brasil para uma nova crise econômica modelo Dilma. Piotr, o vídeo está em preparação aqui. Não, mas vamos lá, ele vai reclamar dos juros, né? Os juros, a reta dos juros é descendente desde o ano passado. E agora a gente vê uma ascendência no desemprego. Qual a explicação para isso? Então não são mais os juros, porque os juros estão caindo desde o ano passado, seguidamente. E agora a gente vê uma mudança na curva do desemprego, que estava caindo e começou a subir novamente. Sabe o que se chama isso daí? Perdeu o efeito do carrego estatístico do governo Bolsonaro, com uma série de medidas pró-mercado, de fazer a economia crescer.
onde todo mundo ganha de forma sustentável, porque o governo ganha com a maior arrecadação, as pessoas passam a ter renda, e aí sim você tem uma certa lógica do crescimento econômico, com pessoas consumindo mais, gerando mais emprego. O que o ministro está sugerindo aí é que tem um problema. Eu vou antecipar a gôndola cheia com mais linhas de produção, tá, mas entre uma coisa e outra, como é que eu faço? As pessoas vão ter renda. Tá, elas vão querer comprar, mas eu não tenho produto. Bom, isso gera inflação. A coisa de, se não me engano, chama-se oferta e demanda. Puxa vida, que coisa, né? Como é que eu resolvo uma questão econômica que ninguém consegue se contrapor? Falta produto, você tem mais gente querendo comprar, tem inflação. Bom, então, primeiro, é uma bobagem, parece essa coisa de bajulação. Eu vou falar mal do presidente do Banco Central porque o meu chefe, o chefe dele, o presidente Lula vai gostar. Para que essa bajulação? Por que essa coisa da expressão grosseira? Não está mais no sindicato, não está mais não sei lá onde que ele imagina que está no ministério. Um pouco de, sabe, um pouco de preocupação institucional. Até porque, de novo, vou no ponto, os juros continuam caindo. E agora o desemprego começou a subir. O problema está no atual governo, que não cria nenhuma condição sustentável de recuperação econômica do país. Porque, vou lembrar uma frase do Silvio aqui de dias atrás, não tem uma boa ideia no governo. Nenhuma ideia. Vou fazer uma comparação para não fugir, digamos, de uma estatística comparável. Pega o ministério do presidente Lula no primeiro mandato dele, pega esse ministério e compara as competências das pessoas. Você vai ficar assombrado com o que está acontecendo atualmente. Bom, Consta já sintetizou, mas a gente vai trazer aqui então a explicação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre ele tentando explicar como funciona a inflação. Nem criticando o Banco Central, só estou alertando que eles têm que olhar melhor, né? Estudar mais. Está faltando estudar um pouco os fundamentos da economia. Existem duas maneiras de controlar a inflação, como eu já disse. Uma forma é restringir. É aumento de juros, é corte de crédito. Isso aqui, você controla a inflação, sim, mas é a forma burra de fazer. O jeito inteligente é você controlar a inflação pela oferta. Ou seja, as empresas precisam chegar à seguinte conclusão fácil: nós vamos crescer os empregos, tem investimento para isso, está acontecendo os investimentos. Se vai crescer o número de empregos, vai crescer a demanda de consumo. Vai crescer a demanda de consumo, as empresas não devem esperar faltar mercadoria para lá na gôndola do supermercado. Eles têm que antecipar a velocidade da linha, contratando mais gente, botando mais oferta de produtos. É assim que controla a inflação de forma inteligente. Então, o que está muitas vezes faltando o Banco Central, às vezes, é chamar a atenção para a necessidade do planejamento do mundo privado. E foi um pouco o que aconteceu lá no governo Lula 2. Pronto, Cautio. Rapidamente era esse ponto que eu queria trazer aqui do Luiz Marinho, explicando a forma inteligente de conter a inflação. Inteligente eu não sei, eu não entendi nada, né? Fora a agressão violenta à língua portuguesa e o fato que aquela gravata lá não estava bem amarrada. Mas, enfim, não estava, evidentemente, no pleno controle de suas faculdades físicas e mentais. Só para a gente terminar aqui, gente, o ministro esqueceu também de dizer que tem mais investimentos. Mentira, o ano passado a formação bruta de capital físico foi negativa. Menos 4,4%, não tem investimento coisa nenhuma. Então não tem nada a ver aquilo que o ministro está falando, é um delírio total, absoluto e completo. E de novo, pegando o Constantino, se fosse só ele passando vergonha, não tem problema, não tem um normal lá no meio, então nenhuma novidade. O problema é que isso prejudica também o brasileiro, porque muito gringo se espanta sabendo que esse é um ministro da República que tem o poder de tomar decisões. Só para terminar, Paula, para explicar para o nosso público também, o desemprego subiu, gente, porque a massa de empregados ficou estável, mas mais gente foi procurar emprego. Então, tem essa questão também que a gente tem que entender. Não há a criação de novos empregos, diferente daquilo que o ministro está falando, mas sim há mais gente entrando no contingente de pessoas que nos últimos 30 dias buscou ativamente emprego, segundo as pesquisas, como faz a pesquisa o próprio IBGE.